Opa, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias. Estamos começando aqui mais uma edição do Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. E hoje tenho um enorme prazer de receber esse mestre, um decano na história da música brasileira. Eu vou aproveitar para falar do que ele já fez na sua trajetória e todas as transformações que ele pôde acompanhar aí nesses quase 50 anos, né? Acho que é essa data de o histórico da carreira desse cidadão, querido amigo e grande mestre. Pena Schmidt vai falar também das transformações que estão acontecendo na cultura no século XXI e especificamente estão sendo aceleradas por conta desse momento bizarro que a gente está atravessando. Vou chamar aqui ele para começar a conversa. Temos aquele momento de tensão. Vamos ver qual o papel de parede que o professor... Olha aí. Fala, Pena. Eita, Tranquilo? tudo bem aí? Alexandre Matias. Na medida do Como possível, vai? né? Tudo bem. E Aqui você, como é também. que tá essa quarentena aí? A quarentena vai bem, obrigado. O casal está totalmente trancado, dando uma volta no quarteirão 3 vezes por semana. Uhum. Eu ia visitar minha mãe numa residência que ela mora, e aí lacraram, falaram, não, quarentena porque tivemos um caso aqui dentro. Nossa. Então, minha única visita durante a quarentena acabou de ser cancelada. Fora isso, tudo bem. Acabei de comer um lanchinho feito com pão da quarentena, feito com levain, não fui eu que fiz. Ah, eu ia Um perguntar isso. patê, um patê de fígado que eu fiz, experimentei a receita, achei do cacete. E picles que eu fiz. Muito O que bom. mais eu posso querer na vida? Mas você já fazia picles e esses patês antes da quarentena? Ou isso é fruto da quarentena? Não, isso tudo são progressos advindos da quarentena, do terror de pedir qualquer coisa encomendada do mundo externo, né? Que é isso, Aham. né? É isso. Eu sou grupo de risco 2 ou 3 vezes, porque eu sou septuagenário, sou diabético e sou ligeiramente obeso. Aham. Condições, cada uma delas é um grupo de risco. Então, Aham. deixa eu ficar quieto aqui. E além de E aí, fazer... você sobrevive bem? Ah, eu tô aqui do jeito que dá, né? Virei youtuber, tô aí com o meu canal a toda. E tô, Que enfim, bem. acho que tem uma vantagem aí que eu tô sozinho, mas por outro lado, tô conectado com o mundo todo, né? Tem essa desvantagem de não poder ver ninguém, só que, enfim, a vantagem de aproveitar esse momento para estreitar laços, inclusive com pessoas que eu já tive laços mais próximos em outras épocas e acabou, pô, já que estamos aqui, vamos retomar aquela conversa, aquela história de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e pessoas Isso. até que eu não conheço. Mas eu ia te perguntar em relação especificamente sobre a quarentena, como é que você está vendo esse processo aí? Claro que tem essa coisa do ponto de vista individual, né? Todo mundo aprendendo a fazer comida, a fazer pão, a fazer a própria faxina, a cuidar da vida de Isso. um jeito diferente, mas da nossa área especificamente, vamos ampliar essa área para além da música e falar de cultura. Como é que você vê esse momento do ponto de vista da cultura? Transformação. Uhum. Né? Eu acho que estamos fazendo um cursinho rápido de readaptação forçada. Né? É isso. Uhum. Quando a gente era moleque, lá em casa, pelo menos, se a gente saía da linha, assim, passava por um processo rápido de reeducação, tipo, vai passar uma semana trancado no seu quarto, não vai ver seus amigos, esse tipo de coisa. Então, Uhum. estamos todos De numa castigo. quarentena educativa, vulgo de castigo. Exatamente. E aí, é assim, eu aproveitei os meus castigos para ler muito, li muita ficção trancada no meu quarto, li ficção científica. Uhum. Né? Já que então não pode fazer nada, a gente faz alguma coisa útil. Eu ouvi muito jazz com 14, 15 anos de idade, coisas que eu jamais faria na minha vida movimentada, mas
não tem mais nada a fazer, deixa eu ouvir uns discos de jazz. Então, o castigo aí que a gente está é justamente essa vida movimentada. Será que não era uma hora da gente dar um tempo e valorizar essas coisas Isso. mais mundanas Cara, que a gente acaba deixando em segundo plano? eu acho que assim, nós fomos vítimas, vamos colocar assim para não complicar muito, mas a gente foi vítima de um processo de lavagem cerebral. Nossa cabeça foi feita usando métodos, vamos dizer assim, capitalistas, Uhum. né? De consumo, vamos dizer, acima do que era, acima e além do que era recomendável, do que o nosso médico gostaria do que a gente consumisse, né? Na nossa dieta, na nossa economia doméstica, nos nossos gastos em geral, a gente passou, né, por um processo de contínuo de venda de roupa, de sapato, de viagem, enfim, de tudo, né? Então, pelo menos, assim, acho que um dos efeitos que essa quarentena vai ter de alguma forma, dar uma descoladazinha desse modelo de consumismo absoluto que a gente vinha vindo, entendeu? Uma amiga minha falou uma coisa que é assim: o comércio precisa reabrir logo antes que as pessoas se liguem que elas não precisam comprar tanta coisa. Mais ou menos. A gente continua comprando, mas é um pouco isso, sim. É um processo de. Enfim, eu assim, não vou falar que eu parei de comprar, não. Eu acabei de. Assim, pô. Que é isso aí? Fone de ouvido? É isso, ó. Tá aqui, ó. Fonezinho, né? Tipo, R$ 150 bem investidos. Que mais? Deixa eu ver. Coisinhas, né? Sim, pequenas utilidades domésticas, mas assim, não compro mais roupa, não preciso de roupa, estou usando. Olha só, que bela. Isso é vintage, hein? Uma camiseta altamente, como se diz, politicamente pior do que incorreta hoje em dia, né? Total. Mas é dos anos 80, estava lá no armário, eu estou usando agora, normal, faz parte, né? A nossa fatiota é uma camiseta, no máximo uma camisa. Eu podia até pôr uma camisa para ficar mais elegante aqui, mas estamos em casa. Mas É você acha. isso, e aí sobrou a comida, Uhum. que então, já que a gente tem que fazer a nossa própria comida, a gente tem que evoluir, além do arroz, feijão e abobrinha, então, né? As receitas estão no YouTube, as receitas são altamente didáticas, existe uma competição pela receita mais simples e mais gostosa, não é? Você cozinha? Você tem cozinhado Bem sozinho aí? cozinhado. Na verdade, eu entrei nesse processo quarentênico há um ano, quando eu me separei da terceira vez. Aí eu resolvi, não, vou cuidar da minha vida por conta própria, dispensei faxineira, comecei a cozinhar mais em casa, comecei a fazer alongamento em casa, a caminhar como exercício. Na hora que pintou a quarentena, eu falei assim, bom, parecia que eu estava Estou ensaiando pronto. para esse processo. Isso. Então, não é propriamente um drama, É mas isso. com certeza eu estava comentando isso outro dia com um amigo meu, né? A questão da cozinha, para mim especificamente, foi para um outro patamar que é mais do que simplesmente a subsistência, mas entender a cozinha como um laboratório, entender os E como. processos químicos como eles são, não Isso. propriamente Isso. vou fazer uma comida. A minha ex-mulher, que eu me separei ano passado, ela era chefe, ela é chefe, e a gente sempre comentava isso. Sabe cozinhar quem olha para os ingredientes e faz um prato. Seguir a receita não é saber cozinhar, né? Mas é o começo, é o É o treino, é a começo, rodinha na claro. bicicleta, né? Para Isso, é a banda cover. aprender. Precisa Isso. começar a tocar a música dos outros Isso. antes de compor as suas. Isso. Isso. Mas é legal, mas eu acho assim, é um aprendizado de sustentabilidade. A gente começa a ter a noção mais clara de quanto lixo a gente produz, Com né? certeza. Uma tentativa de
aproveitar melhor aqui e ali, fazer um refresco com a casca do abacaxi, esse tipo de dar um ganho, né, no aproveitamento. Eu acho que é uma fonte de prazer incrível. Eu acho que assim, é um prazer autorizado, bacana, né? Uhum. Fazer uma comidona gostosa e comer gostosamente. E também mexe com a questão do tempo, né? Que a gente não lida com a pressa, né? Então dá o tempo que a comida precisa ser Tem que feita. isso, é isso. Não A gente é tá... encostar no balcão e pedir, Exatamente. engolir e sair correndo. E demorar porque tem 5 minutos que eu pedi e a comida não ficou pronta ainda. Pô, entende o processo, né? E o quanto isso é metáfora para as outras coisas, né? Esses processos que a gente está passando. A gente está ficando assim, se expondo muito como seres humanos, né? A gente estava com um negócio assim meio tipo, a gente só estávamos todos com uma espécie de cada vez mais persona, né? Uma Aham, imagem que a gente projetava nas redes sociais. uhum, Continua sendo isso. Mas aham. cada vez mais a nossa persona tem que falar de comida, tem que falar de roupa, tem que falar, né? Tem que mostrar que está sozinho em casa se virando. Oh, troquei de penteado porque eu não corto mais o cabelo. Você também, né? Eu deixei rolar. Vamos lá, até Eu onde vai. o meu eu já sei onde vai, mas eu tô fazendo esse filme de novo. Eu tô fascinado com David Lynch. Você chegou a ver ele recentemente? Sim, tô ligado. Não, David Lynch acompanha o canal dele, dando Fazendo meteorologia. previsão do tempo todo Ele já dia. fazia isso no começo do século. Ele teve uma época que ele fazia essa previsão diária. Ele retomou agora como uma. Ele está, inclusive, aproveitando esse momento para republicar uma série de curtas que ele tem feito, que ele nunca tinha. Ele só tinha Isso, e está lançado em fazendo festival. Está fazendo e outro. fazendo novos. Pois Isso. é, pois é. Então, ele para mim é isso, assim, esse redesenho da vida de uma forma incrível, né? Aproveitando essa coisa das ferramentas, a tela plana que a gente tem hoje, esse acesso a uma câmera, ao som, né? Essa conversa, teleconversa que a gente tem. Pô, eu fiquei assim, absolutamente fascinado com. Eu comecei a ver coisas de mais fôlego dele, aulas de meditação transcendental. Cara, ele dá uma aula de meditação transcendental Você ouviu que é o um. disco dele? Tem um Não. disco dele que virou livro, inclusive, que em inglês chama Catching Ideas, que é ele fala exatamente onde ele vai buscar as ideias e tem a coisa do, na verdade é catching, não lembro qual é, pescando peixe em águas profundas. Ele fala É, quanto mais você medita, mais você mergulha nas águas é isso. profundas de você mesmo e as ideias É vêm. isso. É É isso. muito bom. É, ele tem uma entrevista que ele está assim com um quadro branco e um pincel atômico. Ele começa a dar entrevista e fazer os gráficos das ideias. Pô, cara, é inacreditável o poder de expressão. Sim, Né? É bom ver isso, sabe? Ter sim. esse tipo de contato com um humano igual a gente, trancado em casa e tendo que ele na oficina dele fazendo coisas lá com o serrote, com a furadeira e tal. Ah, demais. É exatamente perder esse aspecto de avatar da internet, né? Que não era só da Persona, internet. é Exatamente, isso, essa é questão da isso. persona, isso é anterior à internet, né? Eu gosto de brincar que as redes sociais, na verdade, elas só materializam coisas que já estavam na sociedade. É isso, Então, na é hora que isso. você está botando uma foto para dizer quem você é no seu perfil, é a mesma coisa que você está escolhendo uma roupa para ir para a rua. Não tem tanta diferença, né? E aí a Ah, gente pega todo mundo enclausurado. Você viu o filme do Scorsese? vi Scorsese não. fez um filme em casa só com celular, sobre a quarentena. E tá todo mundo nessa. Parece que tem uma série agora no Netflix que também chamaram vários diretores para fazer Ah, pequenos curtas sobre estar quarentenado. é. Eu tive uma conversa com como ele, peraí que eu vou lembrar o nome dele agora. A memória já não tem mais a mesma elasticidade. Põe a culpa na quarentena. Não, mas um diretor de documentários com uma longa carreira de documentários, vamos dizer assim, num ângulo mais político, greves, professores, né? Assim, um documentarista com posição ideológica, Uhum. que me ligou e falou assim, eu queria conversar com você, porque assim,
eu queria dar uma saída do meu território, da minha zona de conforto, e eu queria fazer sobre música e tal. Tive uma ideia de fazer um documentário sobre aquele disco do Gil com o Jorge Ben, começou a falar um monte de coisa. Aí eu ouvi ele falar, eu falei, olha, quer saber? Você me ligou para perguntar o que eu acho. Eu acho que assim, pô, cara, se eu fosse você, eu simplesmente ia documentar tudo que está acontecendo agora, com a música. Total. As cenas que estão se passando na música nesse instante agora, se alguém não fixá-las em cinema, numa mídia mais eterna do que a internet, vai desaparecer tudo. Uhum. Não acredito no YouTube daqui a 10 anos, não acredito. Sabe? Eu já vi várias coisas da internet desaparecerem. Sim, O tal do arquivo da internet está sendo literalmente apagado, né? sim, estou Por acompanhando isso. falta de dinheiro, essas coisas. E Então, a eu falei, questão de cara, direito autoral também, né? é isso. Grave em cinema isso aqui tudo, que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você edita e monta assim. É um documentário de época. Total, Né? total. Caetano e seu chinelo. Né? Caetano é a paçoca, Coisas. né? Caetano e a Paçoca. O que a Tulipa fez uma live ontem incrível, inacreditável. E vai ter uma do Edgar, quando é? Não é hoje, não. Sei lá, eu não posso perder. O Edgar vai fazer uma obra de arte em O vídeo. Edgar, novíssimo Edgar? Ou o Edgar Esse. Escandurra? Ah, sim. Não, o Edgar novíssimo. Deixa eu ver se eu pego aqui alguém falando Ah, ele quando vai ser demais. Vou dar uma olhada aqui também se eu acho. não é para perder. Mas é isso, entendeu? Pô, cara, quem não registrar essas coisas, não sei de ninguém que está. Ficou todo fascinado com a ideia. Está aqui, deixa eu ver. Tá aqui. O quê? Não, é 1º de agosto. 1/8. Pois é, Deixa eu até temos tempo. botar na minha 19. Dá tempo. Deixa eu dar uma. Oi, oi, oi. Já vai colocar aí na agenda para não Não, perder. senão perco. Tá Você sabe certo. como é. Aham. E o que é que você tem visto de interessante? Você citou a Tulipa, realmente ela foi para um outro patamar, acho que é uma coisa que já tinha sido cutucada pela própria Ava. A Ava, para mim, em termos de live, fez a live mais interessante, que era justamente entender que o celular é uma câmera e não dá para É, ficar simplesmente a câmera parada. E foi exatamente o que a Tulipa fez ontem, né? De ter uma é. interação maior. E tem esse momento aí que a gente está vivendo, que é a aproximação do cinema com a música através da direção da live. É Nessa isso. quinta-feira mesmo, você vai ter a live, que não é live, mas enfim, foi gravado anteriormente, do Nick Cave, né, tocando sozinho no Alexandra Palace, em Londres, dirigido por um diretor de cinema. Né? Aonde vai? Já tem lugar para isso aí? O Nick Cave? É. Nick Cave vai acontecer hoje. São 3 sessões, uma agora às 8, outra às 10, outra Então, mas é o mais de quê? É madrugada. Twitch, YouTube? É uma plataforma dele. Entra lá no nickcave.com que ele está vendendo $20 essa Não, obrigado. transmissão. Pois é. Não. Obrigado. Mas diz aí, o que você tem Tô visto de mais. interessante aí, não só em relação à live, mas em relação à música? Quais são essas Não, cenas que esse mas. teu amigo documentarista poderia citar? Ó, eu assim, já colocaria o seguinte, ó. Eu vi coisas que eu vi, né? Os instrumentos musicais serem digitalizados no princípio dos anos 80, 81, 2, 3, por ali. Quando eu estava gravando ali os compactinhos da Warner e tal, no estúdio, pô, chegou a bateria eletrônica que tem chimbal cachibumbo, uma caixinha desse tamaninho aqui assim, e que lá dentro tinha uma bateria e não tinha fita, era um negócio assim, digital. Tá? Os primeiros pianos digitalizados que soavam completamente naturais perto dos pianos artificiais sintetizados, né? Pô,
Na sequência, a gente saiu da fita gravada analógica, master do estúdio, para gravar a master digital num gravador Betamax, tipo Matic, né? Fita de vídeo semi-profissional. E já era, nossa, muito melhor do que a fita analógica, não tinha chiado, os graves ficavam incríveis, não sei o quê. E aí a gente ia fazer o disco, para fazer o corte, tinha que ter as faixas todas, uma depois da outra, então tinha que juntar as músicas numa ilha de vídeo. Isso era uma puta aventura tecnológica. Uhum. A gente inventava isso, entendeu? Chegava a máquina americana para fazer a gravação digital, mas não tinha máquina para juntar duas músicas. A gente inventava de ir para a ilha de vídeo, gravar uma música depois da outra na sequência do disco para poder tocar lá na hora de fazer o corte do disco e virar vinil. Chega os MP3, a internet tinha o tal do Real Player, um negócio que tocava, fazia a sua música ficar digital e você podia mandar por e-mail para o seu amigo uma música. Aí vem o MP3 e vem um monte de coisas incríveis que ficaram todas para trás. Mas assim, a música, sabe, foi entrando nessas, foi virando digital, os instrumentos musicais, a gravação, a transmissão do digital, tudo isso, a música entra nessas e continua a música. Sim. A música que era do laboratório de eletrônica da faculdade virou a dance music da eletrônica, né? O techno, né? Uhum. A partir de conceitos de física pura, né? Eletroacústica. Nuclear e rítmica, eletroacústica, lá. A música passa por isso tudo e continua fazendo a gente dançar, fazendo a gente ouvir, viajar, ouvir juntos, especialmente juntar as pessoas, né? Duas pessoas ouvindo a mesma música criam uma ponte entre elas, né? A música tem essa função, ela é mais eficiente até do que a religião nessa coisa do ligar, né? Uhum. Fazer as pessoas ficarem juntas. Eu sou altamente acredito muito nisso, que a música tem esse papel. A espécie humana usa a música como um meio de comunicação sem falar muito sobre isso. A música é anterior à agricultura. E talvez anterior à fala, não? Pois é, cai nesse terreno aí, mas é isso, é exatamente esse ponto que você está falando. De um jeito ou de outro é comunicação. Né? Mas, enfim, e é muito... faz parte da gente como espécie. A espécie tem música, né? Somos nós. Os animais até executam melodias, né? As baleias, os sabiás, mas não é bem música. Ou, enfim, talvez a gente ainda tenha que aprender um pouco sobre isso. Mas, enfim, quando vem um tranco, como é que chama isso? É uma freada de arrumação. Quando a gente andava de ônibus, e o ônibus estava muito cheio, lotado, o motorista, num certo momento, parava no farol vermelho assim, enfiava o pé no breque, empurrava todo mundo para frente e abria lugar lá atrás do ônibus para entrar mais gente, né? Chama-se uma freada de arrumação. E aí, de repente, é isso. O que a gente vai fazer com a música numa época em que não pode ter música ao vivo, a gente não pode ter essa coisa da presença junto, certo? Uhum. Aí nós temos isso aqui, essa ferramenta da teleconversa, da telepresença, da teleaudição, da televisão. Estamos aqui, né, se vendo, falando. Eu acho que isso, sim, por uma sorte nossa, é quase, aspas, universal. Todo mundo tem um celularzinho com essa habilidade, né? E a música se infiltrou nesse território, entendeu? A música, como a água, caminha pela facilidade, entendeu? A música foi para o digital porque isso era um ganho para a música. Não era uma perda, não era um problema. Isso era um ganho. A música se multiplicou quando foi para o digital. A música está andando por esse meio que como você chama isso? Teleconferência? Porque live é pouco para mim, né? Transmissão ao vivo pela internet. Simultânea. Transmissão simultânea, pronto. Melhor do que ao vivo.
a música entrou por aí e, pô, meu, tá florescendo, tá frutificando. Ela vai colonizar esse território, entendeu? Uhum, Como uhum, colonizou o MP3, como colonizou o streaming, uhum. entendeu? Todo o catálogo da música que não estava num dia e no dia seguinte está todo digitalizado, disponível no seu telefone. Aham. Né? Levam 3 anos para isso acontecer, mas assim, a música se muda para outro lugar e continua, né? Uhum. E essa música que anda de um lado para o outro continua fazendo seu efeito Sim. em nós, né? Eu estou sendo assim, testemunha desse tipo de coisa acontecendo. Assim, a música é, ultrapassando as dificuldades, superando as dificuldades e voltando a ser música ali na frente, num meio completamente desconhecido, completamente novo, Uhum. completamente com outras regras, como se mudasse de planeta. Né? Aham. 2 exemplos. Posso dar 20, mas assim, 2. Um, André Abujanra e seus amigos fazendo lives de casa sem delay, conseguindo tocar juntos. Então, até a semana passada, isso era impossível. Né? Tem atraso na nossa transmissão. A gente tem Sim. né? Isso não deixa a gente tocar junto, a gente não está no mesmo tempo, na mesma linha de tempo. O André resolveu isso em casa com o computador dele, fuçando, usa a plataforma nos Estados Unidos, o programinha, isso e aquilo, ajusta, conseguiu. E eles estão Demais. fazendo live, vão fazer na terça-feira agora, ele está anunciando a próxima. Ele, o Demais. Cook e o Manobap. Um triozinho. Aham. Que rola, cara, rola. Soa direitinho, os caras estão cada um na sua casa, conta 3 e sai tocando junto, Que improvisa e loucura. faz o jazz. Lindo. Não era assim e passa a ser assim. Então a gente vai entrar na fase das lives ao vivo. Aham. Né? Demais. Ao vivo valendo. Né? Que eu acho que é um, sim, isso é, sim, é um ganho muito grande, né? Nesse E não sentido é de só para a quarentena, né? Passada isso, a quarentena. vamos combinar, né? Vamos combinar que assim coisas muito incríveis acontecerão a partir disso. Não sabemos o quê, mas coisas incríveis vão andar a Sim. partir daí, né? É, palcos, imagina, na Austrália não digo, mas assim, um palco em São Paulo, outro palco no Rio, tocando juntos sem delay. Então já começa a Uhum. ficar, né? Palquinho tipo o Blue Note de São Paulo com o Blue Note do Rio ao mesmo tempo. Ou mesmo online, Cada, né? Você pode fazer isso online e isso. transmitir isso para um determinado Não, lugar. mas, Dois músicos mas reclusos. pode ser mais incrível você ter assim, Egberto Gismonti tocando em casa, né? E a banda aqui no meio do, enfim, as possibilidades são muitas, né? Sim, sim. Essa foi uma. A outra é assim, o Ginga na casa de Francisca. Você chegou a ver, não? Eu não Foi vi, eu meio só vi secreto. anunciado. Isso, foi meio secreto. Anunciaram mal, falaram pouco, foi um teste, mas foi bem incrível. Não consigo dizer quantas pessoas foram. O Rubens não me disse, mas ele falou que foi muito legal. Foi tão legal que ele teve que montar, atendendo a pedidos, ele montou um hot page, né, uma página da internet para os fãs do Ginga no Japão. Ele Que teve demais. mais gente vendo o Ginga no Japão do que aqui, mas enfim. Mas o ponto não era, quer dizer, é importante pra caramba. 70 anos do Ginga, que eu acho que é uma personalidade chave na MPB em 2020. Ele é uma das últimas pessoas que tem uma das 7 pedras do segredo, sabe aquela que tem que juntar as 7 para fazer explodir o cosmos? Ele é o cara que domina uma delas. Né? O João Gilberto tinha uma e foi embora e levou a pedra dele com ele. Mas o Ging é um cara muito importante e muito discreto. Né? Ele ele enche 30 pessoas se tiver que vender ingresso. Né? Uhum. Mas o trabalho dele é extremamente sofisticado, extremamente profundo em termos de pesquisa de harmonia, essas coisas, né, assim, de fundamentos da música brasileira.
o Casa de Francisca, que é uma casa de música maravilhosa, porém fechada no meio da pandemia. Tem uma sacada incrível que foi chamar a Laís Bodansky, cineasta famosa, presidenta da SP Cine, vamos dizer assim, é uma pessoa, uma ativista do cinema, né? E botou ela como curadora de imagem. Ah, Se é demais. para fazer uma live, eu vou chamar alguém que entende, É exatamente tem essa sensibilidade. conexão do cinema com a música, né? Perfeito. Foi aí. Outro ganho para a música, né? A Uhum. Laís teve uma sacada que eu achei mais incrível ainda, que ela chamou um coletivo que se chama Coletivo das Diretoras de Fotografia do Brasil, DAFT, que é de mulheres e pessoas trans, né? É feminino nesse sentido, que são cameramans, mas que têm visão de fotografia, né? Que é um pouco mais do que só segurar a câmera, Claro. né? São pessoas que têm concepção de imagem, têm noção de iluminação, aquela coisa. Gente que faz cinema com a qualidade de cinema, né? Não é Uhum. só videomaker, é uma coisa um pouquinho mais sofisticada do que isso. Que fizeram a transmissão, foram 3 câmeras, 3 mulheres câmeras, né? E mais uma diretora para dirigir o corte das câmeras. Fizeram uma coisa assim, cinematografia pura. Luz, suavidade, ângulos, corte, sensibilidade para tentar capturar, assim, extrair a essência, né, de um cara que está tocando uma coisa extremamente íntima, intimista, pequena, né, sem expressão, mas que se expressa com linhas do rosto, sabe? Uma coisa assim, sutil pra caralho. Elas fizeram uma coisa incrível, incrível. Parecia aqueles bons tempos de TV Cultura, Fernando Faro, sabe? Aquela captura do músico. Pronto. Tá adicionado mais um ingrediente, essa coisa da receita, né? Tem Aham. mais um ingrediente em cima da mesa para você usar na sua receita. Chame o povo do cinema para fazer a sua live. Muda tudo. Demais, demais. Não, né? Eu acho que a gente vai sair melhor do que antes dessa história, entendeu? Sim, Pode ter muita gente que vai morrer, faz claro. parte da catástrofe que a gente está passando. Muita incompetência governamental, muita burrice, né? Muita má administração. Mas, assim, o meu ponto de vista nessa hora é responder a sua pergunta. Assim, a música, para mim, especificamente, é o que é cultura, né? O que sobra para a cultura desse momento? Para mim, um ganho. Uhum. Ganhamos uma linguagem nova, né? Pode crer. Tem outra coisa que você comentou aí no começo do teu papo, que é uma coisa que especificamente me incomoda, e eu acredito que te incomode também, que a gente está passando por uma repensagem em relação a isso, que é tratar a música como produto, né? Essa coisa de consumir música, né? A gente não desfruta mais, a gente não usufrui mais. A música deixou de ser uma experiência para ser algo que a gente compra, baixa, tem a possessão, né? E pelo jeito, esse momento que a gente está passando também está fazendo a gente repensar isso, né? A música como um dos produtos que a gente para de consumir, mas é meio relativo, né? Eu acho Uhum. que ainda tem uma tigrada feroz que ainda quer consumir, que ainda quer o seu artista, que ainda quer pagar um dinheiro para ver o cara no morro de rir, num Eu ia drive-in. comentar isso. Também é uma experiência isso aí também, né? O Mas assim, drive-in no pô, show. cara, vamos combinar que assim, um concerto na Marginal num dia de congestionamento não faz sentido? Pois é. Não, e ainda tem Tem uma uma coisa cena. bizarra que é... Você viu como é o aplauso nesse As drive-in? pessoas buzinando, é isso, é num congestionamento. O Não faz... momento mais irritado da sua vida é você buzinar de impaciência num congestionamento. Aquela coisa assim horrorosa, aquele barulho estridente de milhares de automóveis buzinando ao mesmo tempo.
que prazer alguém pode ter disso, entendeu? A própria imagem da distopia. Eu fico pensando no artista tocando para ter a A confirmação de que o seu recompensa. trabalho foi bom, um engarrafamento buzinando na sua cabeça. Na sua frente, os faróis piscando e Nossa, buzinas tocando. que pesadelo, Tudo bem. que Estamos pesadelo. ficando velho, Alexandre Sim, Matias. estamos sempre. Mas, enfim, também é uma experiência que está sendo feita, né? Eu não sei se isso no futuro, por exemplo, estava comentando com uma amiga minha que, de repente, será que não vale botar um show na própria Marginal engarrafada? Eu diria para você que isso não vai sobrar. Quando a pandemia Tomara. acabar, ninguém vai querer saber disso. É igual essa história dos protocolos. Protocolo para você ter que ficar a 1,5 metro das outras pessoas para assistir música. É igual sexo, com 1,5 metro de separação. Como é que isso acontece, né? Mas, Não é muito diferente. Mas, cara, o que você vai fazer num lugar que tem. Você não pode se encostar na pessoa, não pode dividir um baseado. total, total. Não pode Não, cochichar no isso não vai. ouvido enquanto o som está rolando alto, né? Você Isso. vai lá e grita ali mais perto para a pessoa te ouvir, sei lá. As pessoas, eu vejo assim, um esforço meritório, tá todo mundo tentando escapar da maldição do faraó, mas assim, protocolo de segurança para reabrir as casas, protocolo de segurança com você higieniza o seu sapato, você higieniza a sua mão, mede a sua temperatura para deixar você entrar, para ficar a 1,5 metro das outras pessoas na casa. Então, assim, o Cine Joia, estava o Fabrício falando que assim, um lugar que já pôs 1.200 pessoas lá dentro, nesse protocolo, vai botar 80 pessoas. Não faz Então, o menor assim, sentido. quanto tempo isso dura? 2 semanas? Para perceber que o modelo não é viável, Sim. né? Isso não existe. As pessoas, né? Não, isso fora que tem outras questões que a gente só fica pensando no momento do show, né? Mas antes do show começar, todo mundo passa pelo mesmo lugar, todo mundo entra junto. Na hora de sair, você vai organizar. Então tá, então agora vai sair só quem está com o ingresso do número 1 ao 20. Não vai acontecer isso, né? Se eu pensar É isso, por isso. exemplo, em avião ou em sala de cinema, até tem uma certa civilidade que você consegue fazer, mas num show, e fora questões mais extremas, né? Tocou o alarme de incêndio, ninguém vai esperar, vai ter protocolo de Não pode segurança. tocar. Não, é melhor tirar o alarme, porque é melhor, entendeu? Você quer morrer queimado ou infeccionado? Porra. Mas tem outra coisa também que eu queria aproveitar aí tua vasta experiência e o fato de você ter vivido ali intensamente os anos 60 e 70, que eu acho que essa transformação que a gente está atravessando culturalmente, por mais paradoxal que possa parecer, principalmente do ponto de vista de não poder encontrar outras pessoas, ela conversa com a transformação cultural daquela época, né? Parece que a gente está concluindo o começo da era de Aquário, que começou exatamente 50 anos atrás. Toda essa questão da valorização das pequenas coisas, da gente ter uma preocupação maior com coisas que não são descartáveis, se preocupar com as coisas principais da vida, né? Você acha isso ou estou viajando? Não, eu acho que assim, do ponto de vista da, vamos dizer assim, da retórica hippie, Uhum. né? A suposta era de Aquários, que vem depois da suposta era de Peixes, são eras de 2.000 anos. Sim. Eu fui hippie, Uhum. né? Eu, eu soube dessa cartilha aí. E aí, assim, esse momento de transição já passou e a gente estamos, né, na ótica dos anos 60, a gente estaria agora nos primórdios da era de Aquários e que vamos dizer assim, as expectativas da era de Aquários eram muito, vamos dizer assim, no contrapelo, ao contrário do que era o que a gente estava vivendo, enfim, do que a gente viveu recentemente, que é tudo isso que a gente está falando, cara.
A era de Aquário supostamente seria uma era para transcendência, para nos livrarmos do materialismo e sermos menos consumistas. Olha que coisa mais... Pô, rapaz, você lembrou bem. Acho que é bom a gente abrir, ouvir de novo as músicas do Hair, o musical Hair, que tinha essa Deixa filosofia. o sol entrar, né? E vamos deixar o sol entrar. Entendeu? É engraçado, mas é verídico. Havia uma expectativa de que o mundo passasse por algum tipo de transformação que levasse para uma era evolutiva, que seria um grau a mais numa evolução, né? Pois é, mas você está falando de um período de 2.000 anos, quando a gente está falando de 50 anos, que é justamente o tempo entre o começo dessa era de Aquários nos anos 60 e essa época que a gente está vivendo, é questão de segundos, né? Geologicamente falando. Né? Então, Mas é os talvez... primórdios. Oi? Pois é isso. Talvez a gente teve que passar por todas essas transformações, esse materialismo, essa época da internet que primeiro foi um deslumbre, agora é uma certa frustração, para justamente a gente se ligar ao que realmente é importante na vida, não? É que assim, é que isso muda. O que é importante para a vida muda, entendeu? E talvez a gente precisasse passar por esse castigo para começar a ter ideias que a gente não teria em fevereiro, entendeu? Jamais. A gente Uhum. teria né, essa, vamos dizer, noção de que pô, fazer faxina não é tão horrível assim. Sim, sim. Né? Então, tem que passar por um procedimento aí de apagar as falsas expectativas para conseguir começar a entrar numa próxima perspectiva onde você enxerga as coisas boas da vida sob outro ângulo, né? São Uhum. outras coisas boas da vida, né? Uhum. Neste momento. A música continua lá, tá? Eu acho que a gente continua sendo parceiro da música nessa hora. A música é parceira nossa. A gente vai continuar levando a música conosco. Mais do que isso, né? Eu acho que a música é quem puxa a gente, né? Porque eu sempre vejo a música como o boi de piranha de todas as transformações. Você parar para Sim, pensar, é vai na sempre frente. ela que puxa. Vamos lá, a gente está na internet porque o MP3 puxou a gente Verdade para cá, verdadeira. sabe? O Napster foi a primeira É rede social. isso, é isso que eu estava falando da digitalização da música, é isso. Sim, sim, Os instrumentos musicais e a música se digitalizou antes do texto. A gente total. teve música digital antes de ter texto digital. A Uhum, gente teve música pop digital antes de ter literatura digital. uhum, Sempre a música está sempre exatamente puxando a fila. Vamos lá. uhum. E aproveitando aí que tu está falando sobre digitalização, tu comentou sobre os livros de ficção científica. Eram livros que você está relendo? Você comprou livro novo? Quais são? Como a ficção científica ajuda a gente? Rapaz, Ah, é assim. Eu comecei lendo um negócio que chamava Coleção Argonauta, uns livrinhos portugueses. Você deve clássico. ter lido também. Sim, sim, sim. Eu me julgo capaz de dizer que eu posso ter lido a Coleção Argonauta inteira, em Demais. várias etapas da minha vida. Aham, aham, Lá durante os anos 64, 5, 6, eu com 14 anos, tá? Comecei a ler, comprava na banca de jornal, vendia na banca de jornal, tinha que, assim, sei lá, uma vez por mês chegava 1 ou 2 livrinhos novos, era isso. E eu comprava, fiz uma primeira parte da minha coleção que entrou no meio, sei lá, podia ter 100, 200 livrinhos antes, quando eu aham. comecei a comprar. Comprei durante, sei lá, meia dúzia de anos, o que deve dar em uns 70, 80, 100 livrinhos comprados na banca de jornal. Corta, pena muda, vai estudar em Minas, esquece essa coleção Argonauta, vem para São Paulo, muda para Cantareira, na casa do Sérgio Dias, dos Mutantes, e na estante de livros
da Casa da Cantareira tinha coleção Argonauta. Demais. Aí, outra série enorme de livros, eu li os que eu não tinha lido antes. Eu ficava lá fuçando, esse eu já li, esse eu já li, esse eu não li. Catava ele lá de noite, ficava lendo a luz de velas na Cantareira. Muito chique, cara. Li, enfim, isso pode ter durado um ano, mais ou menos. Pô, não tinha outra, juro, não tinha outro entretenimento naquela casa, a não ser ouvir Mutantes e ler Coleção Argonautas, entendeu? Era isso. Chato. Não, mas deu para, vamos dizer assim, completar a coleção. Corta, chegamos nos anos 80, tipo 10 anos depois disso. Aí eu estou morando ali perto da Consolação, / Higienópolis, ali, Rua Lagoas, ali. E aí, começos da internet, a gente está falando de... Porque é o começo da Amazon. Isso já é anos 90. É anos 90, não é 80, não, é 90, né? É isso, 95, 96. E aí eu descubro a Amazon e eu descubro, volto a redescobrir a ficção via Amazon. E aí eu posso ter comprado uns 10 anos de livros durante os anos 90. Eu acabei de ler a coleção Argonauta, que eu não tinha lido antes. Eu fui ler os Heinlein, né, os autores que eram traduzidos em Portugal na Argonauta. Eu fui ler em inglês, comprando da Amazon. Chegava não era nem caixa, era pacote embrulhado com barbante. Assim, a Amazon era artesanal. E, pô, meu, era uma puta alegria. Aí, assim, vou ler de novo? Não vou ler. Não vou ler porque não faz o menor sentido. É tudo pré-histórico, né? Assim, pô, bicho, ficção científica que não tem celular. Não fazia parte da concepção dos caras, né? Não tinha internet. Não, tinha às vezes tinha um meio de comunicação instantânea universal, mas não tinha internet. Enfim, eles erraram pra caramba, erraram muito em muitas coisas. Mas, para mim, serviu para como se fosse assim, uma viagem a um mundo paralelo o tempo todo. São muitos mundos, tudo pode ser diferente. Então, né, abre a cabeça nesse sentido. Agora, neste momento, por causa da pandemia, eu voltei a ler, tio. Ficção, depois de muitos anos. Passei, sei lá, 15 anos sem ler ficção. E, pô, estou curtindo pra caramba, porque acabei de ler A Agência, The Agency, do cara que chama-se William Gibson, que acabou de lançar fim de março, abril. Não é um livrão, é um livrinho. Ele volta a escrever depois de alguns anos, parece que 6, 8 anos ele parou de escrever, e ele escreve um livro. Posso contar assim, fazer não chega a ser um spoiler. Assim, não, manda assim, do que a ficção científica está tratando hoje, né? Então, basicamente, assim, olha que coisa louca, que cenário gostoso. Uma inteligência artificial que é um programa de software que consegue gerar seu próprio texto. Gera o seu próprio texto em voz e conversa com você através de um fonezinho que você põe na orelha. Como essa inteligência artificial ela mora na nuvem, ela está lá assim, ó, com o Google, certo? Então é como se alguém que enxergasse dentro do Google falasse na sua orelha. Então ela está vendo o seu mundo em volta, ela sabe o que está acontecendo com o trânsito, com o tempo, com todos os seus amigos, tudo simultâneo ao mesmo tempo, e está conversando com você, e ela tem um plano. Ela tem uma sacada, e ela fala assim, o Alexandre, na sua orelha, é o seguinte, eu preciso que você faça um negócio para mim aqui, porque eu preciso de alguém, um par de mãos para fazer uns negócios aí para mim, pode ser? Aí você fica meio assim, e ela te convence, ela transfere um dinheiro para sua conta, aí pronto, ó,
você vai ganhar uma grana. Então é isso. É uma inteligência artificial que vai começar a agir. Em inglês, essa tradução de ser agente, né? Mas a qualidade de ser agente, né? Você ser operacional, sei lá. Ela passa Jogador, a né? ser a agência. E sabe qual é o plano dessa agência? Ela está em comunicação com o multiverso. Olha que louco. O que é o multiverso? O multiverso é uma coisa que a física quântica está dizendo que existe, mas ainda não conseguiu pôr o dedo lá, mas está assim, a teoria já diz que está lá, mas a prática não chegou lá. Que é assim, cada vez que o mundo faz alguma coisa, né, parece que se cria um outro mundo para as outras possibilidades que não aconteceram naquele instante, né? Então, por exemplo, nesse instante agora, existe um universo em que Bolsonaro perdeu a eleição para o Haddad. E hoje tem um Brasil que deve estar numa outra situação diferente, porque o Haddad cuidou da pandemia diferente do que o Bolsonaro cuidou. Não seria super interessante se a gente conseguisse ter um canal de contato com alguém que está nesse específico outro universo? Né? Pode ser ou não um universo que o Haddad ganhou aqui e o Trump ganhou lá. Porque tem um outro multiverso que o Haddad ganhou aqui e a Hillary ganhou lá. Esse é ainda mais louco, entendeu? Sim, sim. E que pode ter tido uma guerra nuclear com a China, vai saber. Mas essa inteligência artificial saca que existe uma linha de contato entre os dois e isso é o começo do livro. Demais. Entendeu? E não é no futuro. E não é no futuro, é uma coisa que é, tipo, sei lá, alguns anos. É no mês que vem. É no mês que vem, tio. Tá, tudo que ele fala ali é assim, o que eu estou descrevendo, entendeu? Um fonezinho na orelha, o Google ali e um mistério qualquer quântico aí que alguém já resolveu e a gente não sabe. Total. E isso desenrola uma história bem doidinha. Não é legal? É demais. Eu acho isso barato. Estou lendo outro agora, que eu não vou contar muito sobre ele, porque eu estou, tipo, assim, no primeiro terço do livro, e é uma coisa que eu acho incrível em livros incríveis. É quando você gasta um terço do livro sem saber do que se trata. O livro é tão bom que você não entende o que está acontecendo, mas não desiste, entendeu? Você, porra, tá tão maluco isso aqui que eu preciso saber do que esse cara tá falando. Qual é esse livro? Eu não sei o nome dele, porque fica lá no Kindle, você não pega o nome, né, assim, todo dia. Mas eu fui buscar porque assim, isso para mim é critério, tá? Que a gente usa muito na música também. Esse livro acabou de ganhar agora, em março, abril, o prêmio de melhor livro de ficção na Inglaterra. Então, isso quer dizer alguma coisa, entendeu? Alguém que leu, porra, todos os livros do ano passado falou esse é o melhor, pô, fui na do cara. Eu gosto muito dessa a voz da recomendação, né? A voz da reputação. Estou gostando muito. Eu não sei se você já foi na Inglaterra? Já teve sua temporada? Sim, você já sacou um negócio que chama a qualidade de ser inglês? Eles têm uns negócios assim que eles usam certas palavras, eles têm um negócio de falar muito engraçado, diferente é meio que assim, nós e os portugueses, a mesma palavra, né, a mesma coisa com nomes diferentes. E eles usam essa diferença para acentuar que eles são ingleses e por isso eles falam aquela palavra que só inglês fala, né? E é muito engraçado. Assim, eu tive a minha temporada lá, isso foi uma das coisas que eu mais curti, assim, o idioma, né? O jeito de falar inglês dos ingleses. E esse livro, o cara curte muito isso. Ele faz questão de ficar o tempo todo dizendo, ó, e eu falo assim porque isso só se fala assim na Inglaterra. E você fica aprendendo o tempo todo. Demais. Muito bom. Demais. Mas a ficção científica, de um tempo para cá, começou a ficar muito pessimista, né? Eu acho que a gente acabou acreditando nessa história
e ficou pessimista em relação ao futuro, né? Uma coisa que a gente não tem mais. A gente tende a pensar, putz, o futuro, corporações, ascensão do fascismo e internet controlando tudo. Fudeu, não tem mais como sair desse buraco. Né? Mas, cara, eu me lembro do que eu me lembro é assim. Tem um negócio chamado Space Opera, né? Que assim, é um gênero que se passa em todos os mundos ao mesmo tempo, que é a viagem interplanetária, né? Então, Uhum. assim, quanto mais avançada é a cena do livro, mais dramáticos são os vilões, mais grandiosas são as cagadas, mais gente morre, né? Mas sempre no final do livro o bem sempre vai vencer, faz parte da história. A ficção científica não inventou o drama e o terror que só termina mal. Uhum. Não, ela Uhum. inventou uma forma divertida de você inventar cagadas astronômicas, entendeu? A Terra Literalmente. explodindo, o Sol apagando, entendeu? A gente não tem para onde ir, mas alguém dá um jeito. Uhum. Uhum. Não tem ninguém para contar a história, cacete. Total, total. E Pena, o que mais está fazendo aí, Fala. hein? Falando aí em termos mais práticos aí, como é que está a tua rotina de trabalho? O que você está armando? Tem alguma novidade aí em Oh, breve? Está trabalhando com quem? eu faço minhas consultorias para quem me pergunta as coisas, eu respondo. Algumas empresas falam comigo, eu falo um pouquinho. Eu não sou uma pessoa da prática do mercado, se bem que até sou, mas eu acho que eu tenho assim, não vou dizer que é um ponto de vista privilegiado, mas eu acho que eu tenho uma forma de olhar as coisas que meio que ajuda a completar cenários, sabe? Então, Uhum. assim, me perguntam, pô, o que eu posso fazer para melhorar a cena da música com esse dinheiro que eu tenho aqui? Pô, eu dou ideias que não são ideias mirabolantes, porque eu tenho noção da realidade prática das coisas. De alguma forma, eu desenvolvi uma observação do cenário para falar, olha, as partes mais sensíveis ou que estão mais fragilizadas nesse momento são essa, entendeu? Então, assim, eu tenho dito muito para todo mundo que eu consigo falar que assim a música se mudou para a tela plana. Dá um tempo nesse negócio de protocolo, dá um tempo nesse negócio de show ao vivo e com foco na tela plana do celular, do seu computador. Porque isso vai demorar um tempo, isso requer uma estratégia de sobrevivência para quem de alguma forma tem conexão comercial, financeira com isso, que assim, cara, não tem expectativa de você voltar a morar no planeta Terra por 12 meses. Pense que você não vai voltar para o planeta Terra por um ano. Uhum. Daqui a um ano, talvez a gente tenha uma ou outra situação acontecendo, mas não é normalidade, entendeu? É uma 10% do que seria normalidade. Uhum. É preciso ser realista. O cara do Lollapalooza botou ontem uma entrevista, estava lendo antes da gente se falar, dizendo que assim ele não vê shows internacionais em 2021. E ele fala assim: a gente tem problemas que a gente mal faz ideia hoje ainda, práticos. Não há seguro no mercado, não há desenho de seguro sendo feito hoje. Todas as seguradoras estão dando um tempo nos seus negócios. Então ele falou assim: ninguém põe um artista que faça turnê no Brasil, sabe, assim, de nível médio, põe um cara desse para viajar sem ter um seguro de vida, seguro de acidente de trabalho, mas não tem seguro. Ninguém quer fazer seguro. Por quê? Uhum. Porque não tem condições de prever previsibilidade, né? Uhum. Aí ele fala assim: o mercado de seguros está se preparando para atravessar 2021 imóvel. Que loucura. Se o mercado de seguros está pensando assim, se as empresas de aviação estão pensando desta forma também, Uhum. não tão de uma forma tão drástica, mas também estão mudando os seus negócios e falando, pô, vai ser complicado transportar grupos de pessoas. Por quê? Porque vai ter menos passagens à venda.
Eles já estão vendo isso hoje. Já começa a ter, como se diz, câmbio negro de lugar em voos, porque nem todas as companhias, nem todos os voos estão voando, entendeu? Tem muito menos voo e por aí vai. Uhum. Não é nem o mercado prático, o lugar do show. É toda essa infraestrutura que faz as coisas acontecer. Sem artista internacional, para que fazer um grande festival tipo Koala, tipo, entendeu? Uhum. Então vai ser um festivalzinho menor. Para fazer um festivalzinho menor e perder dinheiro, vamos fazer um puta festival virtual e ganhar um dinheiro na internet? Pode Sim, ser, sim. né? E sem pensar que é um tapa-buraco, né? Porque eu vejo muita gente pensando em ideias para essa época, meio que só para. Ah, já já as coisas voltam ao normal, então enquanto não voltar ao normal, eu vou fazer isso. Mas de pensar em coisas que, inclusive, como a gente tinha mencionado, que vão durar, inclusive, para além dessa quarentena e pandemia, né? É assim, a gente tem várias fases de transição, uma escadinha que nós vamos ter que passar por vários degraus até chegar num momento X. Qual é a definição desse momento X? Talvez assim uma boa definição é quando ninguém falar mais de pandemia. Esse momento, quando ninguém falar mais de pandemia, pode levar 5 anos. Por quê? Porque ela pode ter acabado no Brasil, mas ela ainda vai estar na África. Por causa do perigo que pode ser a África, o Brasil continua falando de pandemia. Uhum. Então, de trás para frente, entendeu? Você fala, pô, mas quando vai ter resolvido na África? Quando vai ter resolvido a segunda e a terceira onda? Quando as vacinas todas forem aplicadas e quando elas pararem de gerar transmissão, porque ainda sobrou. Você tem idade para saber essa história sobre paralisia infantil? Lembro, lembro. Que era uma doença que afetava, assim, eu tive amigos na escola com paralisia infantil que andavam de muleta e tal, era uma doença comum há 60 anos atrás, né? Uhum. E que hoje assim, se extinguiu, mas essa extinção pode levar 20 anos até você conseguir vacinar os bebês, Uhum. né? A polio. Uhum. É uma vacina que se dá para as crianças na hora que elas nascem. Então, todas as crianças que nascem ao longo de 30 anos precisam ser vacinadas para deixar de existir a doença. Uhum. Então, assim, não estou dizendo que em 20 anos, estou falando de 5. Pensando que a gente está num esforço que jamais teve tanto esforço assim para resolver uma doença. Sim. Mas são 5 anos. Uhum. Antes disso, cara, mesmo que não tenha doença, tem o fantasma, tem a paranoia. Tem esse tempo que eu e você estamos trancados dentro de casa, com todas essas histórias na nossa orelha, e fala assim, pô, já ó, pode ir para a rua, já tem restaurante, já tem tudo. Eu ainda vou ficar mais um tempo aqui. Sim, sim. Fora que a Entendeu? gente aprendeu a gostar de ficar em casa, né? Eu, especificamente, estou muito tranquilo aqui, de certa forma, com um conforto, mas, né, eu realmente tenho repensado, tipo, o quanto se gasta para comer fora, para pegar Uber, sabe? Você vai juntando ali os pequenos troquinhos que você vai gastando, e quando você vê, tipo, pô, eu prefiro gastar essa grana que paga uma refeição em fazer 5 refeições para mim em casa. Tudo bem. Mas, assim, talvez você queira ver seus primos, suas avós, enfim, né? Uhum. Talvez a gente queira se juntar e fazer a comemoração de alguma coisa que, sei lá. Talvez a gente queira ir no enterro de uma pessoa querida, amiga sua e minha, que a gente queira se encontrar. Assim, por mais que, vamos dizer, essa vida em casa não seja desconfortável, mas a gente sempre vai querer dar um Sim, rolê. sim, sim, Cinema é insubstituível. com certeza. Minha TV é bacana, meu som em casa não é ruim, mas eu Mas é não outra troco coisa. por uma ida ao cinema, né? Sim, Para ver, sei lá, uma qualquer coisa filme. legal nova, Não, né? e mesmo um filme velho, é muito mais a experiência de ir numa sala de cinema do que Isso. propriamente assistir o filme, né? E, pô, um restaurante, eu também não estou muito na fissura, mas, pô, eu achava legal ir num japonês comer Oh, uma obra de arte.
Sim, mas aí Tenta a por gente um... pode ir num japonês uma vez por mês comer uma obra de arte. Não precisa ser essa Pode. coisa de ir no self-service todo dia almoçar. Isso faz parte do degrau número 2, 3, entendeu? Quando Aham, chegar a época em que já liberou, a gente já pode ir, mas a gente não quer mais ir. A gente quer ir só uma vez por mês. Então, o japonês que me tinha lá dentro 3 vezes por mês, 2 vezes por mês, vai me ter talvez uma vez a cada 45 dias. Vai diminuir a freguesia dos japoneses. Vão fechar restaurantes sim, japoneses. A sim, gente vai precisar marcar hora para conseguir entrar. Não vai ser mais tão vou ali comer um japonês. claro, claro. É isso aí. Então, esses hábitos serão diferentes, tio. E aí chega uma hora que você fala assim, pô, eu fui uma vez comer no Máximo, um restaurante, nem sei se ainda tem, mas era tão complicado ir lá, tinha que marcar a hora, falar com não sei o que. Eu falava, não, eu não vou ficar marcando hora para comer camarão no Máximo, entendeu? Vamos lá no Ferrinhos que está tudo certo, né? A conveniência também vai entrar em ação, as coisas não serão mais tão simples e convenientes, sei lá. Sim, sim. Mas isso, assim, o recado é a gente se mudou de planeta. Aquele planeta vai levar tanto tempo para ser tão normal, natural, conveniente, né? Pode levar 5 anos para ser conveniente para você e eu falarmos assim, não, eu não vou mais em japonês, mas agora eu vou em vegan, Deus me livre. Não preciso disso. Mas, japonês mesmo. Daqui a 5 anos eu ainda vou querer ver um japonês bacana aqui do meu lado. Não, vai rolar, vai rolar. Temos fé. Pena, é papo aí para mais Bom, de hora, né? Se a gente então, deixar. só não é maior porque a gente não está tomando café. A gente, cara, normalmente eu e você nos sentaríamos ali no Center 3, ali na Paulista. Vamos se ver? Vamos. Minha proposta para você é assim, então vamos tomar um café ali. Aí a gente ia marcar às 3 da tarde e nós dois íamos nos levantar da mesa às 7, entendeu? Porque o café permite isso. Toma café e fala pra caramba, ouve pra Sim. caramba, fala pra caramba, toma outro café, vamos nessa, não sei o que. Na próxima eu falo para a gente preparar um café antes, pelo menos a gente tem esse resquício de lembrança de como era. Mas, rapaz, quer ver, por exemplo, eu odeio essa palavra live, né? Mas, enfim, esse tipo de conversa aqui, a gente está falando o quê? Eu tive 1 hora e tanto, 1 hora e 10. 1 hora e 20, uma hora e Isso, 10. isso. É, não pode durar muito mais que isso, porque ela cansa pra caralho. Sim, Me tem isso cansa, também. Tem isso. né? Ela dá uma certa saturada, porque é igual, sei lá, ler livro, é um esforço ocular assim meio diferente e não tem tanta informação quanto você presente na minha frente, né? Entendeu? Claro, Tem feedback à volta, não é a mesma coisa. claro. Então, assim, jamais. Eu não vou aguentar 3 horas de papo numa câmera Não assim. há Não câmera. dá. Não, é Mas não faltaria videoconferência. assunto, caralho, Sim, entendeu? sim, isso é. A gente marca aí, de repente, uma parte 2 aí, e continua essa conversa aí alguns meses para frente. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Que se Diga. você quiser fazer, você faz. É assim, ó, a gente está marcando. Tem 2 grupos de 4 pessoas aqui, 6 pessoas, mas que geralmente tem 4, porque 2 estão fazendo outra coisa. Que é tão legal ou mais legal do que nós dois. É ter 4 pessoas fazendo outra coisa e de repente entrando na conversa, entendeu? Porque, Aham, né? aham. E aí, de repente, você começa a falar de mercado imobiliário, de repente, você começa a falar pô, novos tratamentos, a pesquisa, as coisas assim, pô, estou fascinado. Por que que algumas pessoas passam mal e por que que algumas pessoas próximas, tipo marido, filho, a doença Não passa pega. por ele como se fosse uma tossezinha, nem Sim, gripe, uma tossezinha e passou. E os caras estão entendendo hoje que uma das possibilidades é genética, de que certos grupos genéticos, certos genes
proporcionam reações menores. Mas ninguém não consegue fechar essa tampa ainda. Mas, Completamente fascinante. É. Né? Não, é um boa também para a gente mudar de ares, né? Porque eu acho que um dos problemas que a gente tem aí nessa época é justamente como é que a gente conhece gente nova, né? Né? Mas, pô, eu tenho certeza que se você fala assim, eu vou fazer uma conversa youtuber dessa aqui para não falar de música, já é meu desafio que eu faria para você, entendeu? Você tem que achar pessoas para não falar de música. Boa, boa. Pronto. Eu já estou fazendo todo mundo é isso. legal. Sim. Todo mundo é legal. Sim, eu já estou fazendo isso com quem está acompanhando o meu vídeo diário. Quinzenalmente eu encontro com as pessoas, a gente marca um meet no Google e aí fica ali 2 horas conversando, cada um com sua experiência. E é muito legal que é muita gente do interior e do interior do Brasil inteiro. E cai esses preconceitos que de um jeito ou de outro ainda estão na cabeça da gente de achar que o cara no interior não tem acesso a tanta informação quanto a gente. Não, pelo contrário, né? Eu aprendi tanto com pessoas que estão no interior de Minas, no interior do Ceará, sei lá, em Campo Grande, trazendo várias informações legais. Enfim, acho que a gente tem que quebrar essas barreiras aí, fugir da bolha, fugir do algoritmo, não só das redes sociais, mas também da vida, né? Verdade verdadeira. E tá cheio de gente Maravilha. legal, tio. Maravilha. Eu achei muito legal você se refugiar nesse canalzinho aqui. Não, é verdade, cara. Eu acho que a gente meio que passa por isso em uma certa hora, fala, tá bom, já não nos é tão útil quanto foi, entendeu? Facebook, Twitter. Eu vou confessar que eu ainda estou lá, mas cada vez menos entusiasmado, entendeu? Nossa, Tanto cara. pela falta de alcance orgânico, né? Eu tenho, sei lá, 5.000 pessoas no Twitter, mas, sei lá, eu ponho alguma coisa lá, 4 pessoas respondem. Sim, sim. Grande bosta. Se eu jogar um bilhete da minha janela, acho que eu tenho mais chance de as pessoas catem um papel lá embaixo e leiam, entendeu? Com certeza. Né? Não, mas Beleza, tio. essa coisa de sair das redes sociais está sendo uma das melhores experiências que eu estou passando. Realmente, o Facebook não me faz a menor falta hoje. O Twitter está indo para esse lado. O próximo passo é o Instagram e depois o WhatsApp. Acho que a gente está muito com esse grilhão na perna, sem perceber o quanto isso está deixando a gente preso. Vim para o YouTube, que bem ou mal, né? Não vou dizer que o YouTube é melhor, mas acho que tem uma coisa também que é a lógica de timeline, né? Que eu não sei se tu sabe que é a mesma das máquinas de caça-níqueis, né? Então, essa coisa de que você dá... Como assim? A puxadinha que você dá para Sei. atualizar mexe na área do cérebro que é a mesma Do puxadinha sorteio. do caça-níqueis. Agora vai sair alguma coisa Agora tem bacana uma para coisa mim. que eu nunca li. Agora, e é Ei, muito louco assim, eu ainda tô no Twitter, mas lendo, eu não tô mais postando. Às vezes se alguém comenta alguma coisa, eu até respondo, mas não tô mais comentando ou repostando. E eu aí fiz o duas Twitter coisas. ah, Eu fiz duas coisas no meu Twitter que mudou a qualidade dele para melhor. hum. Tem lá, são opções nas configurações. Uma delas é tirar a carinha de quem escreveu. Olha só. Você tira aquele quadradinho lá, não quero ver cara de ninguém. Então só vem um nome. Demais, Então já demais. é uma leitura diferente. Sim. E a segunda é tirar foto. Não é para mostrar gráfico, só se eu clicar em cima, entendeu? Ele mostra o link, mas não mostra a foto. Não é automática, nem a foto, nem o vídeo. Puta, cara, Demais. Não. virou um informativo. O que eu fiz foi parar de retweetar e de comentar em cima de notícia dos outros. E aí o Twitter entendeu que, cara, esse cara cansou desses assuntos. E aí começou a me mostrar gente que eu seguia que eu nem lembrava, conta de tweets sobre cinema, sobre ficção científica, sobre culinária, sabe? Saiu E a outra é Bolsonaro, saiu pandemia da história. isso. Outra é você realmente usar da sua capacidade de editor e começar a tirar tudo que você acha que não tem valor, entendeu? Nego que está falando da namorada, nego que está falando de bobagem. Futebol, para mim, é bobagem. Eu não acho que o Twitter é canal de futebol para mim. É isso, entendeu? Então, eu hoje eu acho que eu tenho um Twitter que, assim,
altamente informado, cheio de especialistas falando do vírus em nível científico, falando da China em termos de geopolítica, sabe, gente que assim, de visões bacanas. E larguei, quase não tem mais ninguém de música, porque a música meio saiu fora também, sabe, assim, não tem grandes comentaristas de música dentro do Twitter, então acabou, não tem mais. Sim. Então é como se eu estivesse lendo o Estadão nos bons tempos, sabe? Uma coisa assim bem informada, cheia de correspondentes, então serve para isso. Uma vez por dia eu vou lá de manhã assim, e aí o mundo, como foi hoje e tal. Pô, pegou fogo nos Estados Unidos, pô, aquela semana que os caras começaram a ir para a rua quebrar tudo lá, puta, meu Twitter ficou incrível, cara, porque aí tinha gente que fala de política americana no meio do negócio lá. Eu falo, pô, mas esse cara escreve no New York Times e está me dizendo que está na esquina da 43 com a 7ª, vendo a polícia que eu estou vendo na CNN aqui ao mesmo tempo. Então ficou assim, né? Dá uma certa esquentada, assim, né? E prepare-se que a China vem aí, tio. A China, não, tenho acompanhado isso. A China já está aí, né? A gente só não sentiu ainda o impacto do imperialismo cultural deles, né? TikTok é só Quer a ponta do... conferir? No Netflix já tem que fazer uma busca meio sofisticada por procurar China, procurar Army, procurar War, juntos, sabe assim, China, War, China, Military, China, não sei o quê. Já tem 2 ou 3, eu vi 2 filmes chineses modernos de aventura, filme de guerra americano, Black, como é que chama? Falcon Black, lá, os caras da Somália. Black Hawk Down. Black Hawk Down, naquele nível, exército, peripécias do exército, dando tiro, guerrilheiro, não sei o quê. Os 2 são passados na África, um é passado na Somália, praticamente na mesma época do Black Hawk Down, só que os chineses dão um pau nos caras. Usando o exército e o equipamento militar dos chineses, fazendo ação de comando, disparando míssil no navio, a sala de comando do navio chinês, é tudo completamente diferente. Mas nessa lógica que você está falando, que é colonialismo cultural, né? É uma venda pela imagem, venda do peixe. Estamos vendendo peixe. Ó, cuidado que o exército chinês é tão moderno quanto, entendeu? E é engraçado porque o uniforme dos comandos, cheio daqueles traquitana, assim, lacinho, que não sei o quê, só que assim, quando é cinema, né, dá um certo nível de detalhe, você quase sente aquela textura xing-ling de plastiquinho com textura, sabe assim? Sabe, tem um negócio assim meio barato no uniforme dos caras que é engraçado. Na sala de controle também tem assim umas telas de computador meio genéricas no meio da coisa. Mas é legal, eu acho que assim vale a pesquisa e vale ver, porque é bem feito, boa imagem, do cacete, a historinha é até boa. Eles são mais gráficos, com negócio de sangue, aparece mesmo assim, o cara com o peito aberto, o braço do cara pendurado assim e tal. Vem aí a China, tio. Prepare seu coração. Estamos preparando. Vamos para ficar na esquina, na rabeira do mundo, né? Se os Estados Unidos deixa de ser o principal polo, né? Ele vai para a rabeira do mundo e a gente vai para a rabeira do mundo ainda mais, né? Ver se a gente consegue ter algum tipo de conversa com a China. Tudo bem. Vamos aguardar os acontecimentos. Eles têm paciência. Eles são o único país que dura o tempo que durou, tá? Acho que são 4.000 anos de país, né? Sei lá. 5.000 anos. 5.000 anos. Então, tem uma diferença aí. Não é à toa. 5.000 para 500, né? Pena demais o papo. Vamos manter o contato aí e até a próxima. Quando estiver solitário, pode ligar para mim. Bom saber. Valeu, velho. Abração, fica bem. Juiz, te recomendo um fone desses aqui que eu estou usando, viu? Depois me passa a especificação aí que quero saber melhor. Vou escrever. Não, mudou a vida. Demais. Vachos! Falou!